Professor Mário Meir, recebemos da Fernanda, aqui do Rio, moradora do bairro de Olaria. Ela mandou a seguinte questão: Olá, sou mãe, tive filha aos 40 anos, eu e o pai dela nos separamos há quase 10 anos, não me casei de novo, minha filha tem 15 anos e estamos com problema de relacionamento. Ela só quer fazer o que ela quer. Já tentei conversar, mas não adianta. Ela diz que me odeia, que quer morar com o pai. Já repetiu de ano uma vez, está prestes a repetir de novo. Talvez por eu ter tido ela tarde, 40 anos, tenho tido dificuldade de lidar com a falta de medida dessa geração. Na minha época era muito diferente. O que posso fazer para melhorar nossa relação e orientá-la melhor? Existem duas coisas. A primeira é que na época dela era muito diferente, mas era muito igual. Era muito diferente no sentido de que eram outros valores, outra referência comportamental, mas essa discrepância de gerações, ela é tão antiga quanto o mundo, né? Tão antigo quanto o mundo é esse desencontro das gerações, né? Entra uma geração, sai uma geração, e sempre a geração mais jovem, ela sempre traz questionamentos, ela sempre traz embates, confrontos com a geração anterior. Vai mudar a forma disso se expressar, vai mudar a maneira disso se manifestar, seja através da música, seja através da política, seja através do comportamento, né? Mas isso é clássico, isso faz parte, e eu diria até isso é importante, porque esse questionamento de uma geração nova em relação à geração anterior representa uma possibilidade da geração nova, né, não cometer os mesmos erros da geração anterior e, quem sabe, a geração anterior se utilizar da referência crítica da geração nova para conseguir enxergar os seus próprios desvios. Agora, isso vai ser mais fácil, menos fácil, de acordo com a disponibilidade que a geração mais velha, os pais, no caso, tiverem de preservar uma ponte de acesso, uma ponte de comunicação com a geração mais jovem. E essa, eu diria, é a grande dificuldade de todas as gerações. Conseguir preservar esse canal de comunicação. Conseguir, de uma certa forma, se abrir para as questões que uma nova geração traz, diluir suas certezas absolutas, sobretudo suas certezas morais absolutas, para que elas sejam colocadas em questão mesmo por você. Não que a geração mais jovem carregue uma visão melhor, né, a respeito das coisas, mas no mínimo ela traz um questionamento sobre a velha visão. No mínimo ela traz uma necessidade de reflexão sobre os passos que foram dados até então. E ainda assim, não haverá, né, certeza ou garantia alguma de que esse canal de comunicação irá se restabelecer. E aí a gente se depara com uma questão que é uma questão muito fundamental dentro das relações humanas, que é o papel do educador. Seja o educador o pai ou a mãe, seja o educador um professor. O papel do educador é se disponibilizar a instruir e educar, ainda que aquele que está ouvindo não corresponda às expectativas da educação. E isso também faz parte das relações humanas. Eu não posso
criar a expectativa de que os meus filhos vão acatar a minha orientação, vão acatar aquilo que eu considero ser o correto, aquilo que eu considero ser o adequado, né? Eu não posso criar essa expectativa. Plantar frustrações, se eu fizer isso. Eu preciso entender que o papel do educador é esse exercício de muitas vezes falar no deserto, falar sozinho, mas ainda assim, por amor e ainda assim pela disponibilidade doadora, continuar falando. Quando eu entendo o meu papel como pai, quando eu entendo o meu papel como educador, eu consigo extrair uma satisfação do exercício de educar, sem que isso necessariamente represente uma recompensa a mais, né, um resultado na vida do outro. Mas ainda assim eu me disponho a falar, ser essa voz, e sei que muitas vezes essa voz ela concorre com outras vozes que podem dizer coisas opostas, mas eu sei que se eu for uma resistência, no sentido de manter essa voz que educa, que orienta, que aponta uma direção, sei que os meus alunos ou os meus filhos terão em algum lugar da sua consciência o eco dessa voz. E mesmo que tardiamente, mesmo que em um breve momento, né, dar a eles a possibilidade de ouvir, nem que seja, né, brevemente, né, o ressoar dessa voz. Então, eu diria para essa pessoa que isso é o papel de ser pai e ser mãe, em qualquer momento, em qualquer tempo. É você educar, se disponibilizar a ser um doador, né, no sentido de um educador, é um doador, sem criar a expectativa de que o outro acate tudo que você está dizendo, mas estando pleno e satisfeito no exercício e na função materna, paterna, né, ou acadêmica, de instruir e de educar. Mas esses problemas eles vão sempre existir. Então o educador ele não pode criar uma expectativa de controle absoluto, né, de resultado absoluto, como ele pensa, porque teve um outro caso de um pai que sinalizou também essa faixa etária, a filha, e que a filha estaria ficando mais velha e mais rebelde, ao ponto dele ter que ficar no pé dela com 15, 16 anos para fazer o dever de casa, como se fosse uma criança de 5, 6 anos de idade, 8. A gente precisa entender que planeta que a gente está, né? Isso é a história humana. A gente não pode criar uma ilusão. Meu filho está rebelde e meu filho está resistente em fazer o dever de casa com 15 anos de idade. Ora, isso não é uma questão, né, muito fora do que efetivamente possa vir a acontecer com um jovem de 15 anos, né? E do ponto de vista psicológico, essa rebeldia, se ela não extrapolar o razoável, né, ela tem ela tem um efeito, ela tem um desdobramento positivo, porque ela tem como efeito a possibilidade de questionar as estruturas estabelecidas. Se posicionar de alguma forma. Exato, de criar uma personalidade. Se você tem um adolescente de 15 anos que é um sujeito acanhado e totalmente submisso às estruturas estabelecidas, você tem um adulto infantilizado no futuro, né, e completamente submisso. Então, há um grau também de dificuldade, de restrição, que vai se estabelecer numa personalidade completamente submissa e completamente suscetível à orientação, seja dos pais, seja da escola, seja do que for, né? Então, a existência de uma resistência razoável que seja, é saudável, porque é isso que configura a evolução e a progressão
do ser humano na sociedade. Agora, se eu me coloco, né, na posição do detentor da verdade, se eu me coloco na posição do ser vivido, né, e que consequentemente compreende melhor o que é a vida do que o meu filho, eu nesse momento crio um abismo entre nós. E um abismo que me confere uma superioridade moral. E no momento em que eu crio um abismo, onde eu estabeleço essa superioridade, eu já estabeleço uma relação de desigualdade e já estabeleço uma relação onde não haverá escuta. Eu preciso não necessariamente estabelecer uma relação de igualdade, mas eu preciso estabelecer uma relação ainda que hierárquica, entre pai e filho, mas uma relação de aprendizado mútuo e uma relação de codependência. Eu preciso da visão atual do meu filho ou da minha filha, e ela precisa da minha visão ancestral. Quando a gente compreende a natureza dessa codependência, e ela é verdadeira, ela não é apenas uma falácia, né? Quando eu compreendo a natureza, né, de que em algum momento eu também tive 15 anos, em algum momento eu também tive o meu distanciamento dos padrões, né, estabelecidos da minha época, né, eu não me distancio, eu não fico alienígena ao mundo do meu filho adolescente, né? Mas eu me vejo nele, né? Eu consigo me enxergar, eu consigo enxergar a minha rebeldia, ainda que ela tenha se expressado de outra forma, de outra maneira, mas eu consigo olhar e me ver, né? E ver aquele ser ali como uma extensão do meu ser. Agora, se eu não tiver essa observação, se eu não tiver o coração aberto para isso, caem por terra todas as possibilidades de diálogo, né, e de interação entre mundos. Eu preciso entender o mundo do outro, eu preciso compreender o mundo do outro, né, para que eu possa minimamente tentar alcançar o anseio do outro, o que efetivamente o outro quer para ele. E muito provavelmente o que o outro quer para ele não é muito diferente do que eu quero para mim, né? O que muda são os métodos. O que mudam são as formas para se obter isso. E através do diálogo e sobretudo do amor incondicional, né, do desejo de compartilhar, eu consigo estabelecer uma linha de comunicação e de aprendizado mútuo. E a família se torna uma unidade e não uma composição, né, de elementos que detêm o saber e a melhor direção e outros elementos que deveriam apenas acatar e obedecer esse direcionamento. Se for assim, não haverá possibilidade de diálogo. E mesmo não sendo assim, eu volto a dizer, poderá não haver possibilidade de diálogo, né, porque educar é isso. Educar é isso. É muitas vezes ser uma voz solitária no deserto. Isso é o ato de educar. E ainda assim, o que é um bom pai e uma mãe? É um ser que não desiste. Assim como um bom professor, um bom mestre, é um ser que não desiste. Ainda que o outro não faça, ainda que o outro não se oriente, ainda que o outro vai na contramão da orientação. Vai na contramão, faça o oposto, mas ainda assim você não desiste. E esse é o exercício de você cumprir o seu papel e fazer o que deve ser feito. E a gente tem que encontrar em algum lugar a satisfação disso, de fazer o que deve ser feito, né, sem que necessariamente me venha algum tipo de recompensa em função disso. Hoje não por acaso eu escutei a Sofia. A Sofia está com 18 anos, mais ou menos a mesma geração, e ela comentou com os amigos da escola, os amigos da vida social dela, que você, o pai dela, é a grande pessoa com quem ela se abre, com quem ela conversa as questões dela e da vida. E que ela comentou que os amigos acharam isso estranho, porque não é comum
né, dentro pelo menos dessa geração. E aí eu queria que você falasse um pouco disso. E pais, sejam homens ou mulheres, são amigos dos filhos? Existe uma diferença entre ser o amigo, ser o pai ou a mãe? Como é que é essa questão? Não, os pais não são amigos dos filhos, né? A consciência do papel da paternidade, da maternidade, ela precisa estar muito enraizada na figura do pai e na figura da mãe, né? Quando eu subestimo esse lugar de pai, né, para me tornar um amigo, né, eu junto com isso perco muitas coisas, né? E não, um pai ele não é necessariamente um amigo, mas o pai, ele é o que eu acabei de falar, ou seja, verdadeiramente ele precisa se enxergar no filho. Ele precisa ver o filho como a sua extensão de vida. Então, eu olho comportamentos dos meus filhos, eu vejo atitudes dos meus filhos, ainda que não sejam atitudes que eu faria hoje, mas são atitudes que eu me imagino fazendo na idade deles. E sabendo que são meus filhos, e sabendo que eles são extensões existenciais da minha vida, eu não os vejo como algo separado de mim. Eu os vejo como uma extensão da minha encarnação. Como se os filhos fossem a verdadeira reencarnação dos pais. E a extensão da vida deles, né? E aí, nesse lugar de reconhecimento, existe a possibilidade do diálogo. Porque existe a possibilidade da empatia. Não há a menor possibilidade de diálogo, né, se não houver o lugar da empatia. E o lugar da empatia é o lugar de você se colocar na posição do outro, de você conseguir sentir o que o outro está sentindo, de você conseguir ter consciência da motivação que está dentro do outro. E a forma de fazer isso é, primeiro, eu não posso esquecer que eu já passei por esse lugar. Eu preciso ter na minha consciência muito claro que eu já passei por esse lugar. Eu já passei pelos 15 anos, já passei pelos 18 anos, já passei pelos 20 anos. Eu preciso ter consciência disso. E eu preciso ter uma lembrança das dores, das angústias, das dúvidas, das paixões, das crenças, das esperanças que foram vividas nessas fases. Segundo, eu preciso entender aquele ser como uma extensão do meu ser, né? Eu preciso entender aquele ser como uma extensão da minha vida, né? E isso já é o suficiente para que esse canal de comunicação se estabeleça, né? Isso já é o suficiente para que essa identificação já se forme de uma maneira saudável, de uma maneira sadia, né? Não posso projetar sobre os meus filhos as minhas frustrações, né, as minhas expectativas, os meus sonhos, as minhas cicatrizes, né? Não, porque eu não passei por aquele precipício, então, né, ou porque passei e me machuquei, eu não vou deixar o meu filho passar. Algumas vezes ele precisa passar, né? E eu preciso lembrar qual era a motivação que me fez passar por determinados precipícios. Eu preciso entender que não era uma motivação por enfrentar precipícios, mas tinham outras questões ali que eu preciso me lembrar. Uma das ordens mais importantes do texto bíblico, e a Cabala traz isso, é a questão da lembrança. Lembre-se, né? As pessoas elas cometem deslizes muitas vezes porque elas se esquecem. Elas se esquecem do que elas já foram, pelo lugar onde elas já passaram, pela significância que as coisas já tiveram na vida delas. Elas se esquecem disso. E porque elas se esquecem, elas se distanciam, né? Então, eu não me torno um adolescente para estar com meus filhos, mas sei que já fui um, né? E consigo, no lugar que eu estou,
de adulto, de pai, né, é compreender o lugar que ele está. Como pai, não como amigo. Né? Como pai, como orientador. Né? E essa é basicamente a função do pai, ser um orientador, que não desiste de orientar. Essa é a forma como a comunicação se estabelece, e não está aí nenhuma expectativa e nenhum segredo para que dê certo. Porque pode não dar certo. Mas ainda assim, essa é a disponibilidade. Essa deve ser a função que o pai e a mãe devem ocupar. Perfeito. Mas a outra contraparte, um adolescente de 15, 16 anos, natural ter a sua rebeldia. Mas, como ela coloca, de quem tem a função de colocar determinados limites, fica sendo mal visto, né, pelo adolescente. Então, em contraparte, o que você poderia dizer? Porque uma criança de 15, um adolescente de 15, 18 anos já tem capacidade para compreender bastante coisa. O que você diria para esse adolescente em relação ao olhar dele para esta pessoa, seja o pai, a mãe, ambos, o professor, o mestre, que coloca limite, que orienta? Qual é a porção de responsabilidade dele também em relação? Eu preciso entender que o limite, e eu preciso fazer o outro entender que o limite é uma condição inerente à vida. E eu preciso explicar para o outro isso dentro das medidas que o outro compreenda. Então eu preciso entender qual é o mundo que ele faz parte, quais são as coisas que cercam a vida dele, né? Então se ele lida com arte, eu preciso explicar o limite na arte, né? A noção de limite na arte, né? Se ele lida com imagem, se ele lida com pintura, com música, se ele lida com política, se ele lida com, não sei, onde está o objeto de interesse, se ele lida com internet, né? E eu preciso explicar para ele que a noção de margem, a noção de limite, a noção de forma, porque a noção de limite, na verdade, ela existe para configurar a forma das coisas, ela está presente em tudo. Então eu preciso inocentar a palavra limite, né? A grande questão é que a palavra limite ela se tornou, né, um objeto de opressão. A expressão sobre limite se tornou um objeto de opressão e se tornou um objeto de dominação. E eu preciso desconstruir essa noção. É fato que o limite ele pode se tornar um objeto de opressão, mas ele também pode se tornar um objeto de formação do que é belo, do que é bonito, do que é eficiente, do que é funcional, né? Sem o limite eu não consigo realizar nada. Sem a fronteira eu não consigo realizar nada, né? Então, hoje em dia, por exemplo, existem muitos movimentos sociais que falam a respeito do respeito, né? Principalmente as mulheres, né? As minhas filhas mais jovens, mais próximas da adolescência, estão profundamente engajadas dentro de uma geração que fala sobre o direito das mulheres e, sobretudo, o direito do espaço das mulheres. E isso é uma relação com o limite, isso é uma consciência do limite, né? No sentido de quando uma mulher ela diz eu não quero, basta, esse é o meu espaço, não invada o meu espaço, isso é uma consciência de limite. Então eu preciso trazer, né, eu preciso reconstruir o valor de determinadas palavras. Então, como educador, esse é um papel fundamental. Então, para que eu possa usar a palavra limite dentro de um outro contexto, eu preciso que ele entenda que o limite é uma coisa boa. O limite é uma coisa necessária, né? Nas crenças que ele carrega e, consequentemente, será necessário também na convivência familiar, nas relações, nas interações familiares.
Agora, tudo isso se constrói através da consciência. Uma das coisas mais importantes que a Cabala nos ensina é que qualquer mudança, qualquer transformação na vida se dá por intermédio da consciência. Eu não posso desistir da consciência e partir para a opressão. Eu não posso partir imediatamente ou sem paciência para o exercício de dominação por intermédio de um poder de coação, principalmente com os filhos. Eu preciso não desistir da possibilidade de incutir sobre eles consciência, entendimento, porque é só aí que o aprendizado vem. Eu não quero que os meus filhos sejam pessoas obedientes. Eu quero que os meus filhos sejam pessoas sábias. E para que eles sejam sábios, eu não posso desistir da sabedoria. Eu não posso desistir da sabedoria. Eu só vou desistir da sabedoria se efetivamente a vida deles estiver em risco e eles não tiverem condição de entender. Por exemplo, uma criança estiver no parapeito da janela, eu preciso ir lá e pegar ela à força. Porque primeiro não há tempo e segundo, às vezes não há condição de entendimento cognitivo. Mas a partir do momento em que eu compreendo, eu sei que existe a possibilidade do entendimento cognitivo, eu não posso desistir. Eu tenho que arrumar as mais diversas formas de tentar fazer com que ele entenda e compreenda aquilo que eu estou dizendo, até que aquilo se transforme numa sabedoria dentro dele e não numa obediência. E além do mais, quando você começa a estabelecer opressões educacionais, quando você começa a estabelecer restrições fáticas, restrições agressivas no processo educacional, você está fomentando o nascimento de um mentiroso e de alguém que na primeira oportunidade vai se esquivar, na primeira oportunidade vai se tornar no mínimo uma pessoa cínica. Porque não entendendo aquilo que você está dizendo e achando que você está dizendo é apenas uma opressão, não tendo capacidade de compreensão, assim que ele tiver minimamente a possibilidade de se esquivar e acabar fazendo o que ele quer, ele vai fazer. Então, agora, educar precisa se tornar um ato criativo. E educar só vai se tornar um ato criativo se for um ato de amor. Na maioria das vezes, falta essa sensação, esse sentimento de desejo de doação. Na maioria das vezes, quando se educa um filho, se está querendo um resultado. E na maioria das vezes um resultado que me beneficia de alguma maneira. Ou porque não me dá aborrecimento, ou porque realiza aquilo que eu gostaria de ter realizado, ou porque me coloca numa posição de privilégio em relação aos outros. Que bom que o meu filho não me dá problema. Que bom que o meu filho faz o que eu quero. Eu preciso me relacionar com o meu filho com um profundo sentimento de amor. E onde há amor, há generosidade. Onde há amor, existe paciência. Onde há amor, existe doação. Onde há amor, existe criatividade. E não há desistência. Eu não posso desistir do meu filho. Essa é a questão.